Olá, alunos! Vamos à continuidade, então, às aulas de bioquímica. E o tema de hoje é ainda sobre equilíbrio ácido-base. Então, para a gente poder complementar as bases bioquímicas que nós trabalhamos aí na semana passada e fazendo bastante associação com a fisiologia, vamos dar continuidade a este conteúdo. Então, o que nós falaremos hoje? Nós falaremos sobre as fontes de ácidos e bases no organismo. Nós falaremos também sobre a homeostase do pH, consequentemente, os tampões, o pulmão e os rins dentro dessa homeostase. E também falaremos também um pouco a respeito dos distúrbios ácido-base. No meu entendimento, pessoal, isso é extremamente relevante antes da gente partir aí para as aulas a respeito de aminoácido, ok? Então, vamos lá. O que é o equilíbrio ácido-base? Então, vamos partir dessa pergunta. O que é? Então, o equilíbrio ácido-base, também denominado aí de homeostase do pH, é uma das funções aí essenciais do nosso corpo, né? Dado que o pH de uma solução, nós falamos que é uma medida da concentração de íon de H+, certo? Vocês estão lembrados que nós comentamos a respeito disso? Bom, então vou colocar uma curiosidade para vocês a respeito, né? Já que a gente está colocando aí que o pH de uma solução é a medida, né, da concentração de íon de H+ dessa solução. Então, a concentração de íon de H+ de uma amostra de plasma arterial normal é de aproximadamente aí de em torno, que a gente coloca, né, dentro dos dados fisiológicos, de 0,00004 miliequivalentes por litros. Isso é extremamente baixo, extremamente pequeno, né? É uma concentração extremamente pequena quando a gente compara, por exemplo, com a concentração de íons de sódio no plasma. Nós já falamos que a concentração de íons de sódio, normalmente, ela está em maior concentração no meio extracelular. E no plasma, a concentração de sódio é de cerca aí de 135 miliequivalentes por litros. Ok? Na semana passada, nós falamos, né, que o fato da concentração de íon de H+, né, ela ser pequena lá na ionização da água, né, nós colocamos isso, ela também é baixa aí dentro do organismo, dentro do corpo, né? Então, para facilitar a melhor expressão das concentrações de íon de H+, a gente já sabe que normalmente essas concentrações elas vão ser expressas, né? A concentração de íon de H+, ela vai ser expressa em uma escala logarítmica de pH, no qual a gente sabe que nós teremos uma variação. Então, aqui está representando para vocês aquele esquema, né, da aula da semana passada, que vai variar aí de 0 a 14, né, no qual nós temos aí o pH igual a 7, que está aqui no centro, como um pH neutro, ou seja, ele não é nem ácido e nem é básico. Bom, se o pH de uma solução ele é menor que 7, certo? Então, ele é menor que 7. Então, a gente fala que essa solução ela tem uma concentração de íon de H+ maior do que 1 vezes 10 a menos 7 molar. Estão lembrados que quando a gente faz o log de 10 a menos 7, nós vamos ter um pH igual a 7. Então, se a gente está falando que se esse pH ele é menor que 7, significa dizer que as concentrações de íon de H+, ela é extremamente grande a ponto de alterar o pH, ou seja, fazer com que ele saia do 7 e vá aumentando de acordo com essa acidez crescente. Concordam comigo? Se a gente colocar aí que a solução tem uma concentração de íon de H+ menor, certo? Que 10 a menos 7, nós vamos considerar essa solução como uma solução alcalina ou também dita como uma solução básica. Porque a gente vai diminuindo a concentração de íon de H+, isso significa dizer que a gente vai também aumentando, vai crescendo aí a alcalinidade da solução, tá?
Ok, pessoal? Tá claro isso para vocês? Eu espero que sim, mas caso não, que a gente possa continuar fazendo os contatos aqui via Google Class, via também o WhatsApp, como vocês acharem melhor aí para fazer o contato, beleza? Então, a gente sabe aí que o pH normal do corpo, né, é aproximadamente 7,4, né? Alguns vão falar assim, não, Lorena, tá dentro de uma faixa 0,3, 7,3 a 7,4, ou mais especificamente falando, 7,38 a 7,42. O que a gente coloca aí como ligeiramente alcalino, certo? E, mais uma vez, para reforçar com vocês, a gente sabe que uma mudança de uma unidade de pH representa uma mudança de 10 vezes na concentração de 1 G+, ok? Vamos lá. Nós falamos também que o nosso organismo, ele normalmente interage com substâncias ácidas e substâncias básicas. Mas, normalmente, essas substâncias, elas são ácidos fracos e bases fracas. E no último desafio pedagógico, eu coloquei para vocês o exemplo de um fármaco, né, a aspirina, como uma molécula ácida fraca. Obviamente, em uma concentração normal terapêutica, sem capacidade de alterar o pH do organismo, mas que apresenta uma finalidade extremamente importante para o seu uso terapêutico. Mas, de uma certa forma, o nosso organismo constantemente ele é desafiado a substâncias ácidas e básicas. E ele precisa, então, vencer esses desafios que são propostos para ele através dos meios de tampões existentes no nosso organismo. Então, a gente sabe que nós temos compartimentos no nosso corpo no qual os pHs eles variam bastante. Nós temos aí as secreções gástricas, né, onde a gente tem aí uma condição de acidez extremamente alta, um pH extremamente baixo, né, variando aí de 0,7 até 3, então dentro de uma escala assim, a gente pode considerar um pH com uma concentração de 1 G+ extremamente elevado. Nós temos também os lisossomos, que vocês estão aprendendo aí com o professor Elaine, né, que são estruturas presentes nas células que apresentam funções de gestão de algumas estruturas, seja elas próprias ou não próprias do organismo. Nós temos aí o lisossomo, né, com pH de 5,5. Nós temos também aí o citosol da célula, que normalmente está aí com pH em torno de 7,2. Né? E essa concentração, apesar de ser básica, mas a gente tem que levar em consideração, né, que 7,2 é menor que 7,38 e 7,42, como nós colocamos aí, que é o pH do plasma. Mas por que, Lorena? Né? Acredito que alguns de vocês, ou todos, estejam fazendo essa pergunta. Bom, isso acontece, pessoal, pelo fato de que nas células a gente tem que levar em consideração a presença do metabolismo. E como resultado do metabolismo, nós temos a geração de CO2. E a gente já viu em algumas aulas que o CO2 reage com a água e forma ácido carbônico, né? E isso ajuda a gerar uma acidez nesse pH. Claro, é um pH neutro, Lorena, é 7, ok. Mas se a gente for olhar aí, né, as nuances da escala, a gente falaria que ele teria uma tendência a uma leve acidez aí, por ser 7,2. Mas ainda não deixa de ser neutro, ok? Nós temos, né, o fluido cerebrospinal, que tem um pH em torno de 7,3. O plasma do sangue arterial podendo chegar até 7,4. A gente até colocou aqui, né, 7,42. A matriz interna da mitocôndria 7,5 e o fluido pancreático aí secretado 8,1. Vocês vão ver principalmente na fisiologia do segundo semestre que o pâncreas ele apresenta uma parte exócrina no qual ele libera algumas enzimas e também ele libera íons de bicarbonato. Isso para quê? Isso para fazer com que
a região aí do intestino apresente aí um pH mais básico, um pH com tendências aí alcalinas, tá? E isso se deve ao fato de que o bolo, né, alimentar que vem ali do estômago, ele vem aí com a parte ácida, né, carregando um pouquinho da secreção ácida do estômago, e as células do intestino são células mais delicadas, menos resistentes, vamos colocar assim. E daí nós temos umas células que a gente chama de células S, e essas células elas liberam um hormônio denominado secretina. Esse hormônio, então, ele tem uma ação sobre o pâncreas, e ele, então, proporciona a esse pâncreas a liberar aí esse bicarbonato e ajudar, né, a controlar esse pH do intestino. Claro, né, gente, vocês não precisam de saber tudo isso agora, né, é muita informação, mas é uma curiosidade que eu venho colocar aqui para vocês, que vocês vão se apropriar a partir do próximo semestre, né, desse detalhe que eu coloquei em relação ao pH mais alcalino do intestino, mas eu acho interessante colocar para vocês, né, o porquê que a gente tem esses diferentes pH nessas determinadas regiões e por que isso acontece, né, como que isso se dá. Então, isso é só um a mais que eu estou colocando aqui para vocês ficarem melhor situados no contexto, tá? Por que esse pH é diferente e quais são as condições fisiológicas que proporcionam isso, eu citei algumas aí para vocês, ok? Então, como nós colocamos, a faixa de pH normal aí do plasma é de 7,38 a 7,42. E o pH extracelular, gente, normalmente ele vai refletir o pH intracelular, isso vice-versa. Bom, isso vai acontecer, pessoal, pelo fato de ser difícil de monitorar as condições intracelulares, né? Então, esses valores plasmáticos aí que nós usamos, né, eles são utilizados como, né, clinicamente falando, como indicadores aí do pH para um conteúdo aí extracelular e também como o pH total do corpo, né? Então, é uma forma da gente entender um pouquinho o meio interno a partir desses dados dos fluidos, ok? Nós falamos, né, que as mudanças, mais uma vez, eu gostaria de deixar isso claro para vocês, que a mudança de uma unidade de pH, ela vai representar a mudança de 10 vezes na concentração, né, de íons de H+. E para ilustrar legal o que nós estávamos falando em relação aos compartimentos, eu coloquei aqui para vocês uma curiosidade, tá? É uma imagem que eu tirei dos livros de fisiologia que demonstram como que o estômago ele consegue aí manter sempre a concentração de íons de H+ elevada a tal ponto que o pH seja um pH ácido. Então, pessoal, lá no estômago nós temos um conjunto de células denominadas células parietais, ou também chamadas de glândulas oxínticas. Então, nas glândulas oxínticas nós temos aí um conjunto de células denominadas células parietais, ok? E essas células parietais, elas são responsáveis por secretar o ácido clorídrico no lúmen do estômago. Ok, como que isso se dá? Percebam que aqui eu tenho, né, a célula parietal, que está aqui representado em um azul, né, um azul um pouco mais escuro. Eu tenho aqui o líquido intersticial e o capilar, considerando aí a irrigação sanguínea, próximo ao conjunto de células presente no estômago. E aqui o interior do estômago, que a gente está denominando de lúmen do estômago. Então, o que que acontece? Essas células parietais, elas apresentam aí estruturas proteicas que servem como transportadores de alguns íons, de algumas moléculas. Então, dentre os quais aí nós temos uma molécula transportadora, né, de bicarbonato e cloreto, e nós temos uma outra estrutura aqui, que nós denominamos de canais de potássio, uma outra estrutura também que nós denominamos de canais de cloreto, e mais aqui à frente nós temos um mecanismo de transporte um pouco mais elaborado, no qual nós denominamos de bomba,
de hidrogênio e potássio. Então, percebam que em todas nos nossos líquidos e fluidos corporais, nós vamos ter a presença da água, que inclusive foi tema aí da nossa última aula, né? Então, na presença da água, o CO2, ele reage com essa água. Normalmente, essa reação não é uma reação que acontece de forma espontânea. Nós precisamos da participação de uma enzima, que está aqui com a sua sigla AC. O que significa AC? Anidrase carbônica. Então, a reação do CO2 com a água não é uma reação que vai acontecer de forma natural. Poderia acontecer de uma forma natural que eu falo, gente, sem interferência, só que demoraria muito tempo. Então, para acelerar, porque essa é a função, né, das enzimas, para acelerar as reações, nós temos aí a presença da enzima denominada anidrase carbônica. Então, o CO2 reage com a água através da enzima anidrase carbônica e forma HCO3-, ou seja, bicarbonato. Esse bicarbonato formado, ele sai de dentro dessa célula parietal e alcança o líquido intersticial e, consequentemente, ele vai alcançar o capilar, porque 70% do CO2 está sendo transportado, isso vocês veem, né, ou vão ver aí na fisiologia, eles são transportados na forma de serão transportados na forma de HCO3-, ok? Então, 70%, isso é uma informação a mais que eu estou colocando para vocês, que 70% do CO2 ele é transportado em forma de bicarbonato. Então, esse HCO3- ele vai aí para a corrente sanguínea. Em contrapartida, à medida que sai uma carga negativa, uma outra carga negativa tem que entrar para balancear. Isso por conta, pessoal, do potencial de membrana, potencial de repouso que vocês estão vendo aí com o Thaleson, tá? Então, esse cloreto que entrou por conta da saída do bicarbonato, ele entra para dentro dessa célula, mas ele não fica preso aqui não, porque, obviamente, que está saindo HCO3-, mas está entrando cloreto, e esse cloreto ele começa a acessar aí o lume do estômago através dos canais próprios de cloreto, que está aqui representado por essa proteína, ok? Que está aqui em azul mais escuro. E de onde vem, então, Lorena, esse próton que vai se associar com esse cloreto para formar o HCl? Bom, ele vem lá da água, certo? Porque a água, quando ela reage com CO2, a sua hidroxila reage com CO2, libera esse próton. E esse próton, então, ele é lançado para o lume do estômago, através de uma bomba que gasta energia. Esse é um transporte que há um gasto energético para a célula, que gera um gasto energético para a célula. Então, para que esse hidrogênio seja transportado para o lume do estômago e encontre, né, o seu par aí, que é o cloreto, ele precisa ser transportado, e esse transporte, ele gasta energia, ele é custoso. Então, à medida que nós temos a saída de íons de hidrogênio, nós também temos a entrada de íons de potássio. Porque se sai uma carga positiva, precisa de entrar uma outra carga positiva. Para quê? Para controlar o potencial de membrana, potencial de repouso. Quem respondeu isso, correto, é bem isso mesmo. E aí percebam que esse potássio ele tem um canal próprio, porque à medida que ele vai sendo transportado para dentro da célula, porque está saindo um íon de hidrogênio, ele tem um canal que ele volta novamente para o lúmen, para que, se tiver mais íons de hidrogênio, esse potássio seja, então, internalizado com a saída desse hidrogênio e ele ajude aí a essa bomba funcionar. E, normalmente, a gente dá esse nome dessa bomba de bomba de hidrogênio e potássio. Essa bomba é extremamente importante. Por quê, Lorena? Porque, simplesmente, a gente tem fármacos que conseguem bloquear essa bomba. Por exemplo, omeprazol, pantoprazol, são fármacos que bloqueiam a bomba de hidrogênio e potássio. Então, se eu estou bloqueando, né, o bombeamento de hidrogênio, eu vou diminuir a quantidade de prótons e, com isso, eu consigo controlar o pH. E se aquele meu paciente está sofrendo de uma gastrite, por exemplo, né, a gente consegue controlar a produção de ácido quando bloqueia-se a bomba.
Ok? Beleza? Então, percebam que no nosso organismo, nós temos aí situações, mecanismos fisiológicos, né, e bioquímicos, moleculares, no qual nós vamos resultar em diferentes pHs dentro de diversos compartimentos aí no nosso organismo. Ok? Então, eu vou pausar essa parte da aula, a gente já tem 20 minutos, e vou continuar na sequência, igual nós dividimos as aulas passadas, para a gente não ter problema, ok?